ti é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o meu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Sempre, vamos lá? Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém? Pedir que você acesse a sua Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu vou repetir no final: porque quando sou fraco, então é que sou forte. O título da nossa reflexão hoje vai ser fracos e fortes na graça de Deus. Vou repetir: fracos e fortes na graça de Deus. Pode parecer contraditório essa expressão, essa frase, esse título, mas é o que a palavra de Deus de fato nos convida a refletir essa noite, e eu chamo a sua atenção para que nos acompanhe nessa reflexão, e você vai ver que não tem nada de contraditório, mas que tem muito sentido aqui, em sermos fracos e fortes na graça de Deus. Aqui é uma declaração que o apóstolo Paulo faz para ele mesmo e para toda a igreja em Corinto, e diante de Deus, em resposta de uma oração que Deus lhe deu. Eu sei que hoje, eu e você, no século 21, nesse mundo midiático, o qual nós vivemos recebendo mensagens de positivismo, né? Você pode, você consegue, você acontece, aquela autoexaltação, né? O eu sendo cada vez mais engrandecido, e até muitas vezes uma boa tentativa, uma boa vontade da pessoa te levantar e fazer você se valorizar. Quando a gente vem agora e trata do mundo empresarial no século 21, nós temos aí grandes coaches, grandes pessoas pagas com uma boa oratória,
para levar música motivacional, uma palestra motivacional, para falar para aqueles empreendedores, vendedores ou grandes empresários: olha, você vai acontecer, você pode, a força está com você, é isso. Para quê? Para que aumente a produção, para que aumente as vendas. Então nós vemos tudo isso acontecendo no presente século. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, ela vem na contramão mais uma vez. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos conhece, que sabe como eu e você somos no dia a dia, e ele fala para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo entende isso e fala para mim e para você hoje: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o apóstolo Paulo, ele entende essa questão da graça, que é favor imerecido de Deus para com a vida dele. E aqui eu quero levantar algumas perguntas para mim e para você nessa nossa reflexão. Mas como assim, pastor? Como assim ser fraco e ao mesmo tempo se achar forte? Não é esquisito, não é contraditório? Como assim eu sendo tão crente, o apóstolo Paulo sendo tão crente como ele foi, se achar fraco, se achar na possibilidade de sofrer? Afinal, o cristão, ele não tem poder o tempo todo? Os versículos 7 e 8, eu peço que você volte seus olhos ali, a palavra de Deus, onde nós vemos o apóstolo Paulo mencionando uma possível enfermidade com a qual ele teve que conviver. E quando nós olhamos ao verso 7, diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Nós vemos ali o apóstolo Paulo falando de uma possível enfermidade que ele teve que conviver durante todo o seu ministério, ao mesmo tempo que nós vemos o apóstolo Paulo implorando a Deus que o liberte daquela enfermidade que o deixava de maneira frágil, fragilizado. Olha o que ele diz no verso 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Imagina o apóstolo Paulo, por 3 vezes, orando, pedindo a Deus: Senhor, afasta de mim esse espinho da carne, essa possível enfermidade, porque ela me fragiliza, ela me deixa fraco, e isso me prejudica no ministério, me prejudica na existência. Deixa marcado esse texto aqui, vá comigo um pouquinho mais à frente, é o próximo livro, só virar 2 páginas da Bíblia, no caso eletrônico, acessar Gálatas capítulo 4, versos 13 e 14, e aí nós vamos ver o que nós estamos falando de uma possível enfermidade na vida de Paulo, que ele chama de espinho na carne, que o fragilizava. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, versos 13 e 14: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Lembrando que o autor aos Gálatas é o apóstolo Paulo, então ele está falando dele, ele está falando dessa possível enfermidade dele, a qual nós não sabemos. Conjectura-se que era uma possível cegueira, resquício de quando Jesus o encontrou na estrada para Damasco, aquela forte luz o cegou, depois ele recupera. Cogita-se que possivelmente ele teria uma visão um pouco turvada, e ele se sentia fragilizado, e ele ora a Deus por 3 vezes, dizendo: Senhor, tira isso que fragiliza a minha vida, para que eu possa produzir mais, para que eu possa render mais no meu ministério, na minha existência. Mas nós vemos nos versos 9 e 10 aquilo que é a resposta de Deus ao apóstolo Paulo, onde Paulo fala da resposta de Deus à oração que ele fez a Deus. Volte seus olhos ao verso 9, lá de 2 Coríntios 12. Então ele me disse, ele aqui no caso Deus, respondendo à oração de Paulo. Então ele me disse, leiam comigo: a minha graça te basta. Paulão, a minha graça te basta, meu servo. Ou seja, o meu favor imerecido, aquilo que você não merece, aquilo que eu ainda te capacito, mesmo com essa fraqueza que você diz ter, basta. Eu vou te conduzir com toda essa fraqueza que você tem. Eu não vou tirar esse espinho da sua cara.
mas eu vou te fortalecer com Ele. Eu vou te conduzir com Ele. Você vai conseguir trazer resultados com Ele. E aí Paulo continua dizendo, a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é uma doideira, uma loucura para o mundo do presente século. Isso é inconcebível no linguajar de hoje. Como assim o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Como que isso é possível? E quando eu estava orando e refletindo e preparando essa mensagem para trazer a nós, porque essa mensagem é para mim também, não teve como automaticamente na minha cabeça passar um filme rápido de vários homens e mulheres de Deus que viveram, guardadas as proporções, as mesmas fragilidades, guardadas as proporções, as fraquezas de cada um deles. E Deus, na fraqueza de cada um deles, a graça de Deus bastou e os fez fortes. E os fez produtivos. E aqui eu quero citar apenas alguns nomes, a começar do nome de Jó. E aqui eu estou partindo do pressuposto que a maioria de nós conhecemos, que eu vou citar. Quem desconhece algum personagem ou o seu caso, pode entrar em contato comigo durante a semana, que eu vou ter o maior prazer de explicar o que aquele personagem foi pregou lá. Eu vou explicar para você. Jó, na sua fraqueza dolorosa, Jó, ele foi fragilizado. Jó, ele vive perdas financeiras, ele vive perdas físicas, porque ele vira uma doença ambulante do pé à cabeça, e ele vive o luto de ter que viver o enterro de 10 filhos em um só dia. Jó é aquele que está vivendo fragilizado. Da riqueza, da noite para o dia ele sai de milionário para um pobre. Da noite para o dia, com 10 filhos, ele não tem mais os filhos. Da noite para o dia, de uma saúde no físico, ele vira uma ferida da planta dos pés à cabeça. Jó, na sua fraqueza, ele, alvo da graça de Deus, que o faz forte. E a graça de Deus o visita na sua fraqueza e o faz forte, a ponto de Jó falar no capítulo 19, onde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Deus, na sua graça, o visita, e a graça de Deus o bastou para que Jó, no capítulo 42, dissesse: bem sei que tudo podes, Deus amado, e nenhum dos seus planos serão frustrados. O apóstolo Paulo, eu acredito que ele, como um grande estudioso que foi do Antigo Testamento, ele aprendeu com essas personagens. Ele viu que, mesmo na fraqueza, mesmo na limitação, a graça de Deus, quando vem, nos capacita e nos torna pessoas realizáveis. Um outro personagem que me veio à cabeça foi Noé. Noé, na sua pequenez, a graça de Deus o visita de tal forma que escolhe esse Noé e o capacita para ele crer numa loucura, entre aspas. Noé teve que crer numa loucura, entre aspas, de que a terra iria se acabar em água, porque Deus fala para ele: eu vou mandar chuva sobre a terra, eu vou inundar tudo. E aqui, lembrando um pouquinho da história bíblica, até os tempos de Noé, a terra não recebeu uma gota de chuva, não se choveu na terra até a época de Noé, até o dilúvio. O que mantinha então a vegetação? O orvalho. Aí é só ler Gênesis lá novamente, que você vai ver que o orvalho da noite que caía sobre a terra mantinha toda essa vegetação. Mas a chuva veio pela primeira vez nos tempos de Noé, e ele teve que acreditar nessa loucura que Deus falou para ele: constrói uma arca. E Noé, na sua pequenez, na sua fragilidade, desconfiado, alvo da desconfiança de todos na época, Deus usa Noé, sua família e uma arca para garantir a espécie humana e dos animais. Um outro personagem que eu lembro é Moisés. Moisés é um possível gago. Moisés, na sua fraqueza, no seu medo, nas suas relutâncias, quando Deus o chama para ser usado por Deus, Deus chama Moisés e fala: eu vou usar você para tirar os milhões de judeus que estão lá no Egito. Eu vou tirar o meu povo de lá, os israelitas. Eu vou colocar você diante de Faraó. Você vai conduzir, Moisés, milhões de pessoas pelo deserto. Moisés, eu vou fazer você passar pelo Mar Vermelho, com essa multidão toda.
Moisés, na sua fragilidade, na sua pequenez, a graça de Deus o visita e o capacita. Não desumaniza, não tornou Moisés um super-homem, continuou sendo um ser humano falho, como eu e você. E nós vimos um pouco da fragilidade dele na escola bíblica há uma hora atrás aqui. Mas Deus o usa com poder. Não teve como eu não lembrar de José, o mais novinho, o caçulinha da grande família do pai Jacó. E ali os seus irmãos invejosos dele o vendem como escravo para uma caravana que ia para o Egito. E Josué, fragilizado, agora escravo, vendido, sofre uma injusta acusação da esposa daquele que era o senhor dele. E ele vai preso, sem nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade de vida. A graça de Deus que bastou e visitou, levanta aquele jovem e o faz ser um grande gestor, um grande visionário de uma logística improvável para a época, onde a terra estava padecendo de fome. E essa terra que estava padecendo de fome, deixa de padecer de fome, porque Deus levanta a sua fragilidade com tudo que ele passou e o faz ser um grande gestor. É uma logística tremenda, onde toda a terra é alimentada. Olha o que Deus faz. Bastou a graça de Deus sobre a vida dele. Não teve como eu não me lembrar de Abraão. Abraão já na sua limitação, na sua tenra idade, um idoso, na sua limitação de um homem já estéril, e casado com Sara, e Sara na sua idade já também avançada, uma mulher estéril. Deus, mesmo apesar da fragilidade, da fraqueza de Abraão e de Sara, Deus torna esse casal pai de uma grande nação. E a partir dessa grande nação vai abençoar todas as nações da terra. A graça de Deus, quando visita, ela basta. E ela transforma essas fraquezas em poder. José é um outro que eu não poderia deixar de citar. José, na sua fraqueza, no seu medo de suceder um grande estadista, um grande servo de Deus, um grande homem de Deus que foi Moisés. Lembrando que Moisés tira o povo do Egito, vai pelo deserto por 40 anos, mas quando chega diante do Jordão, Deus recolhe Moisés. E aí José é chamado por Moisés, que Deus assim orienta, e fala: ó, passa o bastão para José. Ele vai entrar com aquele receio, aquele medo. Já pensou, eu pequeno que sou, como que eu vou suceder esse grande Moisés? E aí nós vemos nos primeiros capítulos de Josué, Deus falando: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Deus, ele, com a graça dele, ele visita aquele que se vê fraco, e ele aperfeiçoa esse no poder de Deus para realizar. E nós, conhecedores da história, José é aquele que ele passa o Jordão com o povo. Josué, melhor dizendo, Josué é aquele que passa o Jordão com o povo. Josué é aquele que enfrenta Jericó com uma muralha gigante. E Josué, com o exército do povo de Deus, passa por Jericó. Agora Josué está diante do Jordão. E Josué, que se achava incapaz, impossibilitado, Deus na fraqueza, aperfeiçoou o poder e fala: você vai passar o Jordão, você vai repetir mais ou menos, guardadas as proporções, o que eu fiz com Moisés no passado, que passou o Mar Vermelho. Você vai passar o Jordão, e no período da corredeira, da água mais forte, e vai passar pé seco, enxuto, vai chegar do outro lado. Não teve como eu não lembrar de Débora. Débora, na sua fraqueza, e aqui feminina, num mundo totalmente patriarcal. Você imagina uma mulher nos dias de hoje, imagina Débora naquela época, num mundo totalmente patriarcal, onde os homens é quem dominava e se destacava. Deus levanta Débora para ser uma das grandes juízas do povo de Israel. E aquela mulher passa a julgar grandes causas no meio do povo de Israel, porque a graça de Deus a visita na sua fragilidade e aperfeiçoa ali o seu poder, e a leva a ser uma grande mulher. Ruth também, aquela moabita, viúva, com o pé quase caminhando para a morte, porque uma mulher viúva naquela época, se fosse jovem, ainda tinha a oportunidade de casar de novo. Mas ela decidiu cuidar de sua sogra Noemi. E Ruth, na sua fragilidade, sabendo que tinha que cuidar da sogra, sabendo que poderia morrer e ficar à míngua de uma hora para outra, a graça de Deus a visita e levanta um Boaz, um resgatador, e esse homem então vai casar-se com ela. E Ruth, de pequena mulher que era, Deus a torna alguém que vai ser matriarca do que nós chamamos da geração davídica,
também de Jesus Cristo. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 1, ali nós vemos a genealogia de Jesus Cristo. E nós vamos ver ali sendo citado Boaz. Esther, aquela quanto bela jovem, bonita de aparência, mas frágil, uma judia, com chance quase zero de se casar com um rei de um povo que dominava o povo judeu. Esther é aquela que, na sua fragilidade, a graça de Deus a visita e torna ela uma rainha. E essa rainha que coloca em risco a sua própria vida de se apresentar diante do rei sem ser convidada, sabendo que poderia morrer. Deus usa aquela mulher para livrar o povo judeu de ser exterminado pela trama de Amã. E por último aqui eu gostaria de citar Davi. Davi era o mais novo dos irmãos de Jessé. Davi é aquele menos possível, suscetível a ser rei. Era o inesperado. Mas Davi levanta e debaixo da graça de Deus, Deus o torna o grande rei de Israel. Olha como que a graça de Deus basta. O favor imerecido de Deus, a presença de Deus, o visitar de Deus na vida desses homens e mulheres frágeis, mas que os tornou poderosos, os aperfeiçoou a partir da sua fraqueza. E voltando ao apóstolo Paulo, ao texto básico da mensagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10, o apóstolo Paulo, sem dúvida, foi um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele com certeza se lembrou de todas essas personagens, e ele viu o quanto a graça de Deus era o suficiente para que o capacitasse, apesar de não tirar o espinho da sua carne. Ele aprendeu e viu o quanto era suficiente a presença de Deus, a graça bendita de Deus, o capacitando poderosamente a partir da sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ele entende a resposta de Deus: a minha graça te basta. E alguém que foi apto, conforme nós conhecemos bem a história dele, e serviu maravilhosamente no ministério que Deus havia colocado em sua mão. Concluindo a nossa reflexão dessa noite, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele buscou se comportar diferente dos falsos apóstolos da mesma época onde ele estava. Quando nós falamos de falsos apóstolos, são homens que se auto-intitulavam apóstolos e autoridades religiosas da época, e viviam pregando heresias no meio do povo de Deus. E esses falsos apóstolos, eles batiam no peito, e eles se achavam os capazes. Eles vinham com a sua insígnia, ou a sua legitimidade, ou a sua autoridade apostólica, apesar do que eles falavam que eram, do que eles sabiam, da capacidade deles, do poder deles. O apóstolo Paulo, ele diferentemente age desses falsos apóstolos. Ele reconhece que as suas fraquezas, que as suas possibilidades de sofrimento não impediriam de ser o servo que ele foi, porque a graça de Deus o visitou, e a graça de Deus o bastou, o favor imerecido de Deus, a presença de Deus, apesar do seu espinho na carne. Deus falou: Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne, e você vai ver que apesar dele, eu vou te fazer um grande homem. E Deus assim o fez. Deus assim fez com o apóstolo Paulo. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você, para que nós possamos aplicar: todos nós temos aquilo que nós podemos chamar de espinho na carne. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e é bom que as reconheçamos, que não façamos o papel dos falsos apóstolos de se achar inatingível, de um todo perfeito, todo certo, que não tem problema nenhum. Todos nós temos o espinho na carne. Eu não sei qual que é o seu, mas Deus sabe. E talvez aquilo que você tem sido desafiado. O presente século, ele está sempre buscando te motivar e me motivar com essas frases positivistas, com as músicas que levantam e dão um up na pessoa. Amanhece o dia, ele precisa de tudo isso de novo. Você sempre necessitando dessa motivação. Quando nós temos uma consciência
de que a graça de Deus, no caso do apóstolo Paulo, aqui, o favor imerecido de Deus, a presença de Deus, o aperfeiçoar de Deus, dando poder a Paulo, a partir da sua fraqueza, mesmo sem tirar a fraqueza dele. Quando Paulo entendeu isso, foi o suficiente para que ele tivesse motivação todos os dias para dizer que em Deus, ele estava conseguindo realizar aquilo que ele realizou. Então, diante do que outros apontam, às vezes as pessoas estão apontando espinhos na sua cara. Às vezes as pessoas estão olhando para você e falam: você não pode, você não é capaz. Às vezes as pessoas olham para você e tentam diminuir você com um olhar, com algumas frases, com algumas colocações. E quando alguém fizer isso ou falar isso para você, se lembre dessas personagens. Se lembre de um Noé, se lembre de um Moisés, se lembre de uma Débora, se lembra de uma Esther, se lembra de uma Ruth, se lembra do que Deus fez com essas pessoas frágeis. Saiba que Deus pode fazer o mesmo em você e através de você, e pare de dar ouvido a essas pessoas. E de igual forma que você possa olhar para você mesmo, que eu possa olhar para mim mesmo, e não acreditar na força do meu braço, do meu intelecto, da minha capacidade, mas que eu creia na graça e no poder de Deus que me visita, que vem em mim e me capacita para fazer e ser aquilo que eu preciso ser e fazer. Que eu e você possamos entender que nós somos fracos, somos frágeis, porém fortes na graça de Deus. Nós somos fracos, mas somos fortes na graça de Deus. Creia nisso, creia nessa verdade, e que você e eu possamos prosseguir na nossa vida, na nossa existência, sempre declarando a nossa dependência de Deus. E se temos que nos gloriar, assim como Paulo fala nessa narrativa, gloriemo-nos no Senhor. Gloriemo-nos no Senhor. Não se glorie em si mesmo, e que eu não me glorie em mim mesmo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Tua palavra nos faz lembrar que nós não estamos isentos de espinhos na carne, mas a Tua palavra nos faz lembrar que eles não podem ser impedimentos de prosseguirmos nessa vida como vitoriosos. E que nós possamos entender que a graça, a manifestação poderosa do Senhor, a presença bendita e amorosa do Senhor, nos capacita a partir da nossa fraqueza, a partir da nossa fragilidade. Que possamos trazer à memória todas essas personagens que estão nas Escrituras, o quanto o Senhor fez neles e através deles, apesar dos espinhos da carne deles, e o quanto o Senhor pode fazer em nós e através de nós, apesar dos espinhos da carne em cada um de nós. Tenha misericórdia, faça isso em nós, faça isso, Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pedir que o pessoal da música venha aqui à frente. Nós temos um cântico, e esse cântico fala a despeito de subsistência ou de existência, e poeticamente traz algumas figuras, como a abelha que, para produzir o seu mel, a partir dela mesma ela não consegue produzir o mel sozinha, ela precisa do néctar de uma flor. E há uma parte da canção onde nós vamos cantar que sem Ti, Senhor, nós não somos. Poeticamente, como a água cristalina que corre, a nossa alma tem essa necessidade de correr diariamente para Deus. Porque nós somos frágeis, homens e mulheres frágeis, mas que na nossa fragilidade nós professamos que dependemos e precisamos do Senhor, e que nele Ele nos faz fortes, nos faz vencedores, nos torna capazes. Enquanto nós cantarmos esse cântico, eu quero orar por você que às vezes tem lutado com algumas situações na sua vida e quer
quer ver Deus intervindo e agindo na sua vida. Enquanto nós cantarmos, se você assim desejar, vir à frente, vem à frente, depois eu vou descer aqui orar com você e por você. Mas nós queremos orar também, agradecendo a Deus, a pedido do nosso irmão José Carlos e também do Dodô, e eles virão aqui à frente nessa hora do cântico. Eles são gratos a Deus pela empresa deles, a MG, que há 14 anos existe no mercado, onde é difícil uma empresa se manter viva e aberta. E Deus tem assim abençoado esses irmãos, e eles querem ser gratos a Deus vindo aqui à frente durante o cântico. Nós vamos orar por eles, né? Dodô, Zé Carlos e família, e todos eles que fazem parte desse empreendimento. E você que quiser que tenhamos uma oração a Deus pela sua vida, vem aqui também à frente. Vamos cantar, cante esse cântico, vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico, prestando atenção na poesia, na letra dele. O quanto eu e você, na nossa fragilidade, dependemos e precisamos do Senhor, e o quanto Ele nos torna capazes. Como a cristalina, se o rio que vai tomar, a minha alma vai agir, só deixa ganhar, e cantar tua vontade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louva, assim como a erva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, seu pecado e glória greza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louva, como a abelha necessita de um néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louva, Como o néctar de uma flor, eu não sobreviveria sem ti, ó meu Senhor. Com tudo que Deus permitiu eu ser e ter nos meus 55 anos de idade, eu ainda canto: como o néctar de uma flor, eu não sobreviveria sem ti, Senhor. Eu não sobreviveria. Eu sou aquele que sempre declara a minha dependência de Deus, Pai. E que eu e você possamos entender isso, essa verdade, de sempre declararmos a nossa dependência dEle. E quando você se vê fraco, não se veja incapaz. Quando alguém te apontar a fraqueza, não se permita sucumbir nesse apontamento. Mas lembre-te que Deus te aperfeiçoa na fraqueza. E a graça dEle te visita e te torna capaz para que você possa existir e produzir. É assim que nós cremos, e é assim que nós vamos orar por cada um de vocês. Louvado seja Deus, José Carlos, Dodô, pela empresa de vocês, pelo testemunho de vocês, pela gratidão de vocês e reconhecimento que se vocês estão vivos no mercado hoje é porque Deus assim quis. Vamos orar, feche seus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, nós oramos agora como parte da igreja do Senhor, reconhecendo, Deus, o quão pequeno e o quão fraco nós somos, mas o quão amados nós somos, e o
Senhor, quão agraciados nós somos pela Tua presença bendita, capacitadora na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sempre reconhecer a Tua grandeza, quem o Senhor é, o que o Senhor é capaz de fazer e quem nós somos. Homens e mulheres frágeis, pequenos, mas amados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor, tomados em Teus braços e capacitados poderosamente pelo Senhor, motivados poderosamente pelo Senhor, para acreditarmos na vida e prosseguirmos como vencedores, mais do que vencedores, em Cristo Jesus. E que nós nos gloriemos a cada dia em Cristo Jesus. Que cada realização de cada um de nós, que toda glória seja em Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Pai, nós oramos para que a Tua bênção e a Tua graça continue a alcançar a vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente, declarando mais uma vez a sua dependência de Ti, assim como eu declaro a minha dependência do Senhor. Pai, toma essas vidas em Tuas mãos, toma a realidade dessas pessoas em Tuas mãos e trata graciosamente, amorosamente com a realidade, a necessidade de cada uma dessas pessoas, ó Deus, que elas possam se ver e se sentir acolhidas e capacitadas, fortalecidas pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre toda a igreja do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, seja sobre toda a igreja do Senhor. Que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, mesmo sendo homens e mulheres fracos, porém fortes na graça do Deus a quem oramos, em nome de Jesus Cristo em quem nós oramos. Assim seja até a volta gloriosa de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo aqui, viu? Em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja de pessoas abertas para te acolher, para te receber e para junto aprender mais e mais a respeito de Deus e para juntos nós louvarmos, cultuarmos ao único Deus. Ontem nós tivemos aqui um encontro com casais, um encontro de casais. Foi uma bênção, foi uma delícia, né? Aquilo que Deus, por misericórdia e graça, ministrou às nossas vidas. Aqueles que estiveram à frente preparando um jantar que a minha memória afetiva lembra o sabor. Estou até salivando na minha boca do que eu comi ontem no jantar. Memória daqui. Muito bom, muito gostoso. Mas melhor ainda foi poder conversar com as pessoas, compartilhar ali com as pessoas de um momento tão precioso, tão especial. Esses são os avisos que eu tenho. Eu vou até a porta, que eu quero cumprimentar você, que você possa cumprimentar pessoas antes de ir embora, né? Deseje graça e paz do Senhor para a vida do número maior de pessoas que você puder aqui. Você que esteve conectado conosco, Deus abençoe grandemente a sua vida também. E como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu e você necessitamos da graça bendita do Senhor. E assim seja a nossa vida.